tem casos muito interessantes, como o caso de Francisco de Assis. O movimento Francisco de Assis, ele é um movimento que começa como um opositor, né? Os franciscanos são perseguidos, mas depois há negociação e esses franciscanos passam a fazer parte do movimento, né? Os valdenses, por exemplo. Então, são grupos que estão tensionando. Tem até um historiador, que é um clássico já, Hilário Franco Júnior, isso mesmo. Ele é um historiador medievalista que vai dizer que a reforma protestante é a heresia que venceu. Ele usa essa expressão, eu acho muito boa. Por quê? Porque mostra que durante essa igreja medieval, a Idade Média, o tempo todo ela tem, então, opositores. O livro do Leandro Rush também lembra isso muito bem, do Rush, quer dizer, ele lembra muito bem que esse monopólio que a igreja tem não significa dizer que ela não recebeu críticas. E todo mundo falou assim, tá tudo certo. Ela detém um monopólio, mas tem gente também tendo outras leituras, criticando. O livro Queijos Vermes, ele é fantástico, porque tem um personagem chamado Menóquio. O Menóquio tem uma interpretação sobre a Bíblia, sobre a formação do mundo, completamente diferente. E a gente só conhece o Menóquio por conta dos autos inquisitoriais. Então, o historiador italiano Carlos Ginzburg, ele conseguiu recontar a história do Menóquio a partir da documentação que foi utilizada para condenar o Menóquio. E aí ele deu o nome Queijos Vermes, porque o Menóquio ele acreditava que a formação do mundo era como, né, um queijo. Os vermes, aí ele ia explicando, ele tem toda uma cosmogonia própria para explicar a formação do mundo. Então, isso mostra também que a gente tem divergências, e daí as perseguições também são utilizadas para isso. Mas, no particular, as mulheres é uma temática ligada a gênero e a ampliação do Estado. Né? O Estado, o poder do Estado, como uma forma ampliando, né? De controle, né? De diminuir também o papel dessas mulheres que eram parteiras, né? Benzedeiras, curandeiras locais. Tá? E um outro detalhe que eu acho que a gente não pode esquecer também nesse processo, que é a etimologia da expressão pagão ou paganismo. Porque a igreja, mesmo ela saindo aí vitoriosa nesse contexto de antiguidade da Idade Média, você ainda tem a permanência de cultos politeístas, porque a palavra pagão, paganismo, vem do latim, pagani, que está ligada à área rural. Então, nas áreas rurais, crenças politeístas, elas se perpetuam. Então, isso também vai se amalgamando, e aí vai possibilitando também essas críticas, né? Essas tensões com essa igreja oficial e com que essa igreja medieval está perpetuando, está falando. É só para o pessoal entender. Então, a temática é esse recorte, a gente tem que falar disso, tá? Ou seja, eu estou falando de um contexto, então, de uma igreja que ela chega poderosa e ela sustenta governos como o do governo de Carlos Magno. Pesquisem aí Carlos Magno, vocês vão achar. Tá? E isso vai fortalecendo o poder dela e também o que ela define como ser um cristianismo verdadeiro, e um cristianismo falso é todo mundo que se opõe, logicamente. E, ao mesmo tempo, como ela também vai tensionar com a sobrevivência dessas práticas ainda politeístas, que vão ganhar o termo de paganismo, né? Não por acaso você tem, inclusive, séries, filmes, né? Jogos também falam em neopaganismo. Então, são os remanescentes. Mas olha a expressão, né? De origem latina, e ela aparece, então, nesse contexto como algo pejorativo. E é nesse caldeirão que, então, tem remanescentes de práticas politeístas, que tem cristianismos, práticas cristãs periféricas,
que isso vai, então, construindo, vai consolidando esse caldeirão, esse imaginário do medo, do perigo, tá? E sempre associado a essa ideia da mulher, porque a mulher ela é vista desde da patrística, então, com Tertuliano, como símbolo do mal, e aquela que está mais suscetível à danação, que está mais suscetível ao pecado, ao demônio. Por isso, essa insistência tanto na ideia da bruxa, né? A bruxa que tem marido. Isso é um outro detalhe interessante. Já pararam para observar que o diabo é marido da bruxa? Ele sempre pede, né? Por exemplo, tem uma série agora, Diário de Vampiro. Não, Entrevista com Vampiro. Nossa, muito bom esse filme também. Muito bom, Entrevista com o Vampiro. Espera aí que eu vou lembrar o nome dela agora, que fugiu aqui o nome dela. É a Anna Rice. A Anna Rice, ela tem... agora estão... Várias histórias dela estão sendo adaptadas. Ela trabalhou, ela escreveu sobre vampiros, ela escreveu sobre bruxaria. Né? Aí a Amazon Prime está adaptando, né, agora. E nessas séries aparece lá, reforça-se muito, por exemplo, a ideia de que o demônio, né, o diabo, é marido da bruxa. Então, isso é um outro detalhe que também marca. Por isso eu estou chamando a atenção para vocês. A bruxa também tem um outro detalhe. Quer dizer, se a mulher não quer casar, ora, por que ela não quer casar? Então tem algum problema, porque essa mulher já está desvirtuando do padrão. Porque o que é o ideal de uma mulher? Essa mulher ela vai crescer, então, a partir do momento que ela tem a sua primeira menstruação, essa é a mentalidade. Ela já está ali, então, no período fértil, então ela já está pronta para casar, e essa mulher que não decide se casar, ela então, ou seja, ela não está seguindo o fluxo natural, que é ser mãe, né? Uma mulher casada, ter filhos, criar e preparar a próxima geração. Ela já é um perigo. Ela não quer casar por quê? Sozinha que ela não vai ficar. É porque ela tem um marido. Esse marido é quem? É o diabo. Agora, quando eu falo que esse também é um pensamento, né, que aparece nesse contexto antigo, você tem muitas fontes, muitos atos. Saiu um vídeo lá no meu canal sobre as mulheres dentro dos relatos martirológicos, dos gênero atos, que você tem muitas mulheres dentro dos atos extracanônicos, como, por exemplo, atos de Filipe, atos de André, atos de Tecla, entre outros, né? Que as mulheres não querem casar. Por quê? Dentro do texto, desses textos cristãos, tá, gente? Mas são textos cristãos que ficam fora do cânone, que são vistos como errados, né? E essas mulheres elas não querem se casar porque elas estão ali praticando a pureza espiritual delas, elas acreditam nisso, né? Você tem uma vertente cristã que pratica o chamado encratismo, que é para sinalizar restrição de práticas sexuais e alimentares. E as mulheres entram muito tem muita mulher nesse meio. E elas viram lideranças. Ora, como é que isso é revertido, então? Não, essa mulher não, ela não está ficando, ela não é celibata, isso é mentira. Ela é mulher do demônio, ela é mulher do diabo, ela tem relações com o diabo, por isso que ela não casa. Né? E aí ela quer o quê? E ali ela vira uma liderança por isso, porque o diabo dá poder a ela. Então, olha como é que esses argumentos chegam nas séries, nas adaptações, porque esse debate é o universo, o ambiente social, digamos assim, desse universo cristão que acaba sendo ligado à patrística. Sim. Então, eu acho que é esse corte que a gente precisa fazer. Então, quando fala, né, mulheres, bruxas e perseguição, a gente tem que muito olhar as bases formativas que estão aí nesse contexto de antiguidade tardia, ligada a essa patrística, e que é algo que é aplicado, né, dentro da Idade Média. Então, e esses estereótipos que chegam até nós até hoje. Então, esse é bem interessante. Quando vocês verem, então, em filmes, séries, né, que o beijo
diabo, né? O beijo do demônio, a bruxa que é casada. Aliás, na Ágata, desde sempre, a Ágata tem um relacionamento com a morte, embora a morte ali é representada de forma feminina. Né? Então, esse imaginário, essas representações, elas não são por acaso. Só que chega para a gente nesses cortes. Né? Chega essa ideia, a bruxa, a Idade Média. Antiguidade, então, se for Egito, é escaravelho, como se o Egito tivesse parado no escaravelho. Só escaravelho, verdade. Faz escaravelho e faraó. Exatamente. Até escaravelho, faraó e pirâmide. Acabou e pirâmide, só tem isso, só tem isso. Foi dito como é que é a economia do Egito do século XIX, você não sabe. Não, os pessoal só escaravelho, pirâmide e faraó. É isso, a ideia do casamento, a obtenção do poder dela. Ela obtém poder porque ela, no fundo, ela não é solteira, ela é casada. Né? O bem dela também é um argumento que a Friederich usa para mostrar. Então, no fundo, o Estado está condenando aquela mulher como bruxa, porque aquela propriedade ela está sendo, então ela está a servir de quem? Do diabo. Então, agora ela é condenada, e o Estado recolhe aquela propriedade para ele. Então, tem todo esse mecanismo aí que a gente não pode esquecer. Né? Até pelas releituras feministas que são feitas hoje, né? Nós somos as bruxas, somos as filhas das bruxas que eles não conseguiram queimar. Sim. Isso é um discurso também. Por que é dito isso? Né? Então, para você também entender toda a complexidade do tema. E até para que não se diga mais que a Inquisição foi boa, né? Quem falou isso aí, por favor. E é isso aí. Obrigado, Juliana. Até mais, pessoal. Valeu!